E agora a gente sai do Vitória e chega ao Sport, tá? Quarto time aqui da nossa análise. Alguém tinha entendido errado, alguém colocou no chat. Não, você falou que ia ser pelo ranking. Eu disse, não, vai ser pelo posicionamento no brasileiro do ano passado, que é a ordem que a gente vem adotando, tá? O Sport, que tem em parte dos seus destaques uma sustentação da base do ano passado, né, que aqui na imagem representada por Lucas Lima, por Fabrício Domingues e por Rafael Thierry. Poderia ter Barleta, foi um jogador importante, por exemplo, no time do ano passado. Cariús, um jogador importante do time do ano passado. Tá? E reforços com pesos diferentes e valores, como a gente já trouxe aqui, muito acima não só do esperado, como da lógica, até eu diria. Não sei, Cássio, se quando a gente for analisar o elenco, a gente vai conseguir fazer essa separação. Tem até sido frequente esse debate. Eu até participei desse debate no X, né, na rede social, sobre alguma forma de tentar tirar das costas do jovem Carlos Alberto o peso dos 15 milhões. Tá? Eu não sei se isso é possível. Na teoria é fácil eu ir lá e escrever que a torcida deveria, em algum momento, não fazer essa conexão. Mas no próprio texto que eu escrevi, eu reconheci que assim, se o torcedor não fizer, eu não tenho como dizer que o torcedor tá errado, porque é natural que cada toque que Carlos Alberto dê na bola, cada passe, cada finalização, ele seja julgado pelos 15 milhões. Não é justo com o jogador? Talvez não, mas o time de futebol não é só jogador. A diretoria também é cobrada e tudo entra nessa conta, né, Cássio? Fred, você, no fim do teu comentário, do teu questionamento, tu não sabe a fórmula disso acontecer, né? Tu perguntou, perguntando tipo, se tem uma fórmula, mas tu não sabe É, também. é. Nem eu, velho, assim, eu não consigo imaginar que a cobrança não vai ser nesse nível de um jogador de 15 milhões com ninguém achando que ele vale 15 milhões. Porque tem detalhe, se o cara chega tarimbado, um jogador com um investimento desse tamanho, a cobrança seria naturalmente dessa mesma forma. A questão agora é que vai ser um outro tipo de cobrança, tipo, vai ser uma cobrança talvez no tempo todo, tá vendo que era caro, tá vendo que tá entendendo, em vez de ser uma cobrança, ó, pô, cara, esse cara tem futebol para isso, mas não tá conseguindo render, vai ser tipo, ó, comprar o cara por esse valor e o cara não tá fazendo. É bem ruim uma performance desse jeito, mas ao mesmo tempo, assim, o esporte trabalha do jeito dele, de não revelar os valores, que paga e todo mundo que vem meio que diz que não adianta de nada. Foi assim no Cuiabá e nesse caso vazou rapidamente, né? Vender Casagrande lá no Rio de Janeiro conseguiu apurar isso, essa transação do Carlos Alberto. Agora, o que me chama a atenção, Fred, que a gente está vendo aqui, é porque, assim, se houver essa cobrança, eu já vou considerar uma evolução. Porque nesse momento eu não estou achando que Carlos Alberto chega para ser titular no ataque do esporte. Essa Eu cobrança ela debater precisa ser isso de já alguém que já. joga. Porque se for uma cobrança de alguém que não joga, ninguém vai cobrar o cara que está sentado no banco. Vai cobrar a direção. Contrataram um cara por esse valor e o cara nem joga. Mas na hora que o jogador estiver em campo, se ele estiver em campo, significa que pelo menos ele ganhou espaço. Porque nesse momento, detalhe, tomara que isso aconteça. Porque nesse momento, isso não está tão claro, não tá tão claro para mim que isso vai acontecer. Na segunda-feira, Guilherme o diretor de futebol do esporte, ele falou para João Vitor Amorim sobre Barleta, que todo mundo trata todas essas negociações como aumentando o ativo do esporte, né? O patrimônio dessa forma. Tem o patrimônio físico, a Ilha do Retiro, o clube e tal, e tem os ativos. Nesse caso, vocês fazem contrato de muitos anos e tal. Aí ele citou, na entrevista, ele deu o exemplo de Barleta. Ele não fala o valor que pagou, mas o que todo mundo disse na época que seria cerca de 6 milhões de reais, né? Chegou a se falar isso, que era justamente o valor que da saída do São Bernardo para o Corinthians, que depois foi para o Ceará, e que seria mais ou menos
o clube seguinte sempre pagando o que o outro não pagou. Aí na entrevista ele fala 5 vezes mais, que já teve sondagem. Ele estava dando o exemplo de ativo. Ó, Barleta, que todo mundo tratou, porque foi uma compra muito alta, porque foi feita na Série B. Se o Sport hoje não tem tanto dinheiro, imagina na Série B. E, segundo ele, já teria sondagens assim de 5 vezes o valor. Então, vamos supor, eu vou baixar para 5, ainda vou botar o sarrafo para baixo. Falaram, sei, mas vamos baixar para 5. Ou seja, 25 milhões chegou a sondagem. Ou se for pelo valor que se a gente tinha mais acesso ano passado, 30 milhões. É isso que o Sport espera de Carlos Alberto. Que esses 15, primeiro, que ele tenha a entrega técnica ao longo da temporada, mas que esses 15 logo se revertam para o dobro, pelo menos. Não precisa ser 5 vezes mais, como ele diz que recebeu por Barleta, mas que dobre, pelo menos. Tire 50%, enfim, mas que os 15 milhões que estão indo voltem com um pouco mais. Mas para isso acontecer, esse jogador precisará ser titular, e nesse momento eu não estou muito convicto com isso. E para mim, nesse cenário todo do Sport, o que mais me chama a atenção é justamente de que, considerando já Atencio e Carlos Alberto, seria 40 milhões de reais, mas disso aí, 24 em 2 jogadores que talvez não sejam titulares. Isso eu acho assim, muito difícil de digerir. Detalhe, tomara que esses caras sejam os destaques do time, porque pelo contrato que eles fizeram com o Sport, se eles forem destaques e o mercado internacional se interessar, seriam vendas excepcionais. Mas, nesse momento, o lateral teria que tomar uma posição que não é garantia, e o atacante que não vive boa fase, assim, tem uma concorrência, é um setor que o Sport tem algumas peças. Então, assim, lá no começo, até brincando com o Arthur, assim, eu nunca imaginei que o Sport fosse gastar 40 milhões de reais em reforços. Mas se um dia eu tivesse imaginado, eu nunca imaginaria que o Sport gastaria 40 milhões e o time não virou uma máquina. Porque na minha cabeça, assim, com 40 milhões, tu resolveu o teu time, pô. E o Sport gastou 40 milhões e está gastando 40 milhões, e isso ainda não aconteceu. A gente vai ver o campeão daqui a pouco e vai ver um buraco ali, um buraco na formação do elenco. Mesmo depois de um volume de dinheiro que o clube nunca gastou na sua vida. Então, realmente, torcer para dar muito certo, obviamente, vou torcer para dar muito certo, mas eu estou muito, assim, muito receoso, estou com uma certa apreensão sobre a montagem do elenco do Sport, Fred. Muito dinheiro e uma mudança de patamar técnico ainda não está proporcional ao investimento até aqui. Chama a atenção, Cássio, o fato, por exemplo, de Matheus Alexandre. O jogador custou 9 milhões, não está aqui numa tela de destaques, por exemplo. Tá? E Carlos Alberto está muito pelo montante investido, né? Que o maior gasto da história do clube. Então a gente vai pro detalhamento do elenco do Sport, que tem esse rombo que você falou ali no meio de campo, né, no cenário da posição de volante. O Sport não tem basicamente nenhum volante clássico, tá? Seja primeiro ou segundo volante clássicos no elenco, já que Fabrício Domingues... A gente acertou o telecast, tu viu? A informação de Pedro Maranhão, os meninos da base que tá viajaram. Tela, exatamente. A gente só ficou na dúvida com o Adriel, mas todo mundo assim, foi basicamente... o que a gente tinha falado de quem seria aproveitado dos 3 jogos da base, né? Isso. Foi como eu ia dizendo, o Fabrício Domingues, ele tá muito mais para aquela função Pikachu ali do que para ser o volante clássico, tá? O Sport não tem esse volante, tanto que, como a Cássia acabou de falar, subiu da base Zé Lucas, 16 anos. O Sport tá indo para Fortaleza com um volante de 16 anos. O único volante do elenco tem 16 anos. E a Ju, que é zagueiro, mas também joga como volante, pode acabar. O segundo jogo do Sport na Copa do Nordeste, lembrando, é contra o Fortaleza. Isso. Assim, esse já não será fácil contra o Ferroviário por essa condição, mas assim, e o cara teria que chegar a ser regularizado, encaixar no time, mas assim, essa falta de volante no jogo contra o time que tem o meio campo, a gente viu o desenho do meio campo do Fortaleza, a quantidade de peças que tem, é uma insanidade mesmo.
Assim, Não, e não tem como nesse momento, né? Agora, Cássio, a gente vai daqui a pouco analisar o Ceará e há uma bifurcação, digamos assim, muito clara entre Sport e Ceará depois do acesso. E eu não estou indo diretamente em manutenção do elenco, né, e transformação do elenco. Mas o Sport ele permaneceu com jogadores que agradaram na Série B. Suas principais peças na Série B estão aí. Tá? Lucas Lima, que foi o principal jogador do Sport na Série B. Tá? Cristian Barleta, um ponta importante, fez bastante gols, participou de jogadas, ganhou espaço, ainda que com alguma irregularidade. Tá? Mas uma peça importante. Fabrício Domingues, que eu já falei, um dos jogadores mais ativos do Sport na temporada. Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico, que foi bem, Kaique França, que foi um goleiro regular. Tá? Romarinho, que vinha jogando muito bem até a lesão. E aí tem outros que permaneceram e foram mais irregulares, como Gustavo Coutinho, como Titi Ortiz, tá? E como o Di Plástico, que na verdade jogou muito pouco. Existe uma base, tá? Existe uma base. E essa base, ela dá alguma sustentação. A gente vai tentar medir o quanto essa base ela vai dar conta de jogar a Série A. E o Sport vem trazendo alguns reforços, como você falou, na distribuição de funções dentro de campo, desordenada até aqui. Você não tem volante, você está reforçando ali o meio de campo com algumas peças. Mas eu não acho, Cássio, que desconsiderando, se é que é possível desconsiderar, desconsiderando os milhões e milhões que foram gastos, eu acho que existe um ponto elogiável, Cássio, desse trabalho do esporte. E aí eu volto para aquela questão de Vargas que a gente falou ali no Vitória. A cara do esporte era trazer um Vargas, era fazer um The Last Dance de Anselmo, era trazer aqueles medalhões ou reservas ali da Série A, também medalhões que não vinham sendo muito utilizados. O esporte já caiu nessa armadilha algumas vezes, tá? E aí a questão é o quanto esse investimento do esporte em jogadores de 22, 19, 25 anos, tá? Como Carlos Alberto, como Atêncio, como Matheus Alexandre, o quanto é um caminho, tá, Cássio, importante para uma retomada de Série A. a mudança de perfil, como você falou, ela tá ok. Eu reconheço que está existindo essa mudança de perfil, mas acho que precisa fechar o elenco para realmente a, sacramentar essa visão. De repente, você falou o Last Dance de Anselmo, vai que aparece. Assim, não tem volante nenhum, é justamente a posição que está faltando. Fred, depois de gastar 15 milhões no atacante, você não sabe se não vai ser titular, assim, realmente a mudança de perfil tá diferente, mas eu prefiro esperar para ver o esporte, tá? Eu realmente estou, como eu falei há pouco, a direção está indo para o caminho. Eu acredito até no trabalho da direção, porque é o que a gente até disse aqui em alguns dias, eu não vejo muito sentido um presidente passar um ano e meio negociando recuperação judicial e refinanciamento de dívidas tributárias para dividir de 396 para 110, eu acho, para um mês depois, 2 meses depois, chutar o balde e torrar tudo. Assim. Não,
assim, eu não consigo ver muito sentido nisso. Então, considerando que eu não estou vendo sentido nisso, eu acho que os caras estão trabalhando dentro de uma lógica, tendo receita para tudo isso. Ou seja, os números podem assustar quem está vendo de fora, mas que internamente o clube tem como investir e tal. E na questão técnica dos jogadores, e aí realmente da visão assim, do que a gente acompanha de futebol, nem Matheus Alexandre, nem Carlos Alberto, assim. O Cauê fez uma lista de 300 nomes, pô, esses caras não estavam lá. Não dizendo que a lista tinha que ser de Cauê, não é isso, não. Mas Cauê vê assim, jogo que a gente até brinca, ó, esse cara inventou esse nome, esse jogador nem existe. E assim, e não estavam lá, assim. No universo de 300 jogadores, os caras não conseguiram chamar a atenção de Cauê. Imagine para gastar 24 milhões de Cássio, reais. eu vou tratar que Carlos Eles estavam Alberto lá? não estava na lista. Não, eu vou tratar que Carlos Alberto não estava na lista porque não parecia acessível também, né? Matheus Alexandre, eu até concordo. O Carlos Alberto, ninguém cogitaria, é um jogador muito caro, de fato, assim. Não, mas não, veja. Era acessível. Ninguém fazia ideia que era que custava 15 milhões. Quando o Cauê fez a lista dele, eu duvido que ele não tenha colocado, Fred, Carlos Eu Alberto na discordo, lista. viu, Fred? Porque Carlos Alberto, no final do ano passado, ele estava sendo especulado para ser emprestado ao Goiás. Exatamente, Fred. Assim, Ok, assim acho que, veja, até para você refletir um pouco. Quando o Cauê fez a lista dele, esse valor de 15 milhões não existia, não. É assim, ninguém nunca imaginaria claro. Então, assim, Cauê não colocou o jogador, não foi porque custava, não passou da cabeça dele que isso custava esse valor. Esse valor vem depois. Enfim, mas não, como eu disse, não precisa estar na lista de Cauê para o esporte, não tem nada a ver isso. Só quis dizer que numa lista extensa, de um cara de que vê todos os jogos, esses caras não estavam lá. E só aí o esporte gastou 24 milhões. E dos dois, eu ainda acho que Matheus tem uma chance maior de ser titular, tá? Só nessa dividida. A de Carlos Alberto, o cara realmente, como você falou, talvez, do jeito que eu tô falando aqui, talvez eu esteja nesse lado do público que vai olhar, que vai ter que jogar muita bola para convencer. A Matheus Alexandre, na entrevista dele, ele custou 9 milhões de reais. Ele disse na entrevista dele que ele vai tentar jogar para fazer a pena cada centavo investido. Eu queria dizer que o Sport investiu 900 milhões de centavos em Matheus Alexandre. Então, assim, ele vai ter que correr, vai ter que, para fazer valer a pena a quantidade de centavos que o Sport botou nele, são 900 milhões de centavos que o Sport investiu. Pô, vai ser, detalhe, ele está liberado, tá? Ele foi regularizado. Não sei exatamente se foi no voo do Sport para Fortaleza, mas ele foi regularizado, então, em tese, daria tempo de estrear na Copa do Nordeste. Sobre a formação, só para encerrar aqui da primeira divisão, eu acho que esse elenco do Sport está bem no, sei lá, 30% da formação ainda, em relação a contratações. Porque, primeiro, faltam todos os volantes, acho que o Sport precisa contratar pelo menos 3. A janela vai até a dia 28. Pelo menos 3, viu? Pelo menos 3. Não, foi isso, pelo menos 3. Então, menos eu tô 3. reforçando, pelo menos mesmo. Que se brincar é 4. Mas é pelo menos 3. E o quarto pode até ser maior. Tá? Tem que ter alguém com alguma experiência, alguma rotatividade, alguma experiência de primeira divisão para compor o elenco, porque nesse momento não há ninguém. Há um jogador que não é o primeiro volante que a gente está falando. Então o Sport vai fazer contratações até o final da janela e ainda tem uma segunda janela no meio do ano, né, Fred? Assim, então, assim, o Sport está bem no início desse processo. O que me preocupa é que para a Copa do Nordeste, que o Sport tem jogou as últimas 3 finais que jogou, 17, 22, 23, perdeu. A última título da Copa do Nordeste foi em 2014, 11 anos, e todo mundo agora encostou de lá, desde que o Sport ganhou em 14. Ceará e Fortaleza não tinham nenhum. O Ceará já virou tri, como o Sport é, e o Fortaleza virou tri, como o Sport é. E Bahia tá tetra, Vitória tetra, ou seja, está todo mundo ali, muito próximo, e vai aumentando essa pressão. O Sport congelou, né? E o Sport congelou, exatamente. E esse início, por isso que eu já falei até aqui um momento em relação ao Fortaleza, vai ter o jogo contra o Ferroviário, mas assim, aí vai jogar com uma lacuna desse tamanho contra o Fortaleza, chato, viu? Chatinho. Então, eu realmente uma certa apreensão nessa montagem, em ter do mercado e ter toda essa lógica, mas todo mundo contratou. Assim, alguma coisa tem que acontecer. Não é possível que não consiga se encontrar nenhum volante, tipo, nenhum, zero.
Realmente. E o jogo é dia 4, é um jogo importante, porque, até porque nessa questão de mando de campo, e são 7 rodadas apenas, é o jogo da ilha, é um jogo que tem um grau de importância para pontuar. E nesse momento, tá sem meio campo. Talvez até o dia 4 dê para ter um volante em campo, mas precisaria chegar. Deveria dar muito, viu? Assim, não deveria ser algo assim, uma prioridade. Teria que chegar pelo menos até sexta-feira aí para se viabilizar essa posição. Inclusive, Cássio, por não ter um volante, a gente vai ter um certo trabalho aqui de como é que monta um time titular ideal para a temporada se você não tem nem volante para escalar, tá? Mas antes da gente fazer esse exercício, queria pontuar que está aí despercebido no meio da lista, mas foi confirmado hoje, né? Johan, meia, que estava no Internacional, né? Já anunciado, inclusive, já está ali na capa da revista, que é a forma que o Sport tem anunciado seus jogadores. E eu achei bom, viu, Cássio? Esse eu achei um bom reforço dentro, porque aí você vai nos contextos. Eu gostei, inclusive, da negociação. Isso, ele vem na negociação que foi interessante, né? Vitor Gabriel sendo valorizado pelo Inter, o Sport ampliando o seu contrato com o Vitor Gabriel e trazendo um cara que joga a Série A, pode ser útil, né? Veja, é o que eu disse. Eu fico dizendo o que eu disse, mas é porque eu disse faz 2 minutos, que assim, uma direção assim, que reduziu tanto o passivo, teve um esforço assim de 1 ano e meio, é que eu disse mais de 1 ano, mas começou em março ou foi fevereiro de 2023, assim que começou a recuperação judicial, aí teve a negociação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aí de repente tá chutando balde, assim, não vejo tanto sentido. Eu acho que são contratações exorbitantes, mas que não fazem tanto sentido. E ao mesmo tempo, nem todo mundo precisa ser ativo, Fred. Tipo, esse jogador, a pronúncia, eu ia falar, Yoran, né? Johan. Ele mesmo fala. Já todo mundo usa uma pronúncia diferente, mas vou usar a sua. Assim, Yohan não precisa ser... Ele chegou hoje e falou, tem um vídeo, Johan. Pronto, Johan não precisa, ainda, ou seja, porque tem essa dúvida, que bom que ele não viu esse vídeo. Ele não precisa ser um ativo do esporte. Nem tudo é ativo, pô. Não é ações, não, pô. O cara tá comprando ação da Petrobras, da Tesla, de qualquer outra coisa, não. Enfim. Tem que contratar o cara que vai render. E nesse caso, colocou o jogador que já estava lá, Vitor Gabriel, que é um lateral do esporte, que lateral esquerdo, lateral esquerdo, acho. Não é Fred, eu estou enganado. Quem, Cássio? Vitor Gabriel. Vitor Gabriel esquerdo. Que estreou com 16 anos no Brasileiro e foi uma calamidade a estreia dele, mas tipo, era muito, muito novo. E lá no Inter tá mais para como defensor mesmo, mais do que lateral. E sempre se falava isso, a velocidade que ele tem, meio lento, meio pesado, grandão assim, na lateral vai ser difícil, mas não fizeram isso no Recife. Mas o Inter, mesmo todo mundo dizendo, esse cara dá para jogar outra posição, aí no Inter fizeram, ele voltou a render, ele tinha sido seleção de base, e colocou nessa proposta. Inclusive, se o Inter vender, o Inter tem uma capacidade de venda muito maior do que o Sport. Se o Inter vende, a chance de vender por um dinheiro, o Sport se aproveitar dessa venda e pegar o percentual que tem direito, é muito bom. Então, eu gostei da forma como foi negociado, gostei do nome. É um jogador que não atuou tanto nas últimas temporadas, mas precisa ter um jogador experimentado na Série A, Fred. Não dá para ser todo mundo jovem, todo mundo é ativo. Não dá, é isso que eu falei, não dá para ser um time de ativos, sabe? O pensamento não pode ser só esse. Você tem que montar um time para ser competitivo, independentemente de se o cara vai ou não vai ser revendido depois. Perfeito, Cássio. Vamos então tentar montar o que seria o esporte ideal. Não sei se tem como a gente fazer isso com um elenco sem volantes, tá? Não, é ideal, fica bem claro. Ideal até chegar a concessionária, né? Exatamente. Mas, naturalmente, a gente tem Kaique França, né? Como goleiro. Sem dúvida. E mantém a dupla Thierry e Chico, né?
Thierry que não estreia na Copa do Nordeste, a gente no caso está colocando aí, é só pensando no elenco, independentemente da Copa, apesar de ser um vídeo guia da Copa do Nordeste, mas isso vai além até da primeira rodada, por exemplo. Mas seria assim, Thierry, Chico eu acho que terminou muito bem a Série B, e Thierry, quando a lesão não é um problema, é um jogador que sempre assim, desempenhou bem no Sport, inclusive na última primeira divisão, o Sport foi rebaixado, mas Thierry era o zagueiro, era o capitão do time, mas foi apesar dele, tá? O Sport ali naquele campeonato, uma bizarrice, o time foi rebaixado, mas tomou menos de um gol por jogo. De todas as participações que o Sport tem nos pontos corridos, a campanha menos vazada foi uma campanha de rebaixamento. Isso é inacreditável, porque realmente o ataque era alérgico. Da história dos pontos corridos. Diz isso não, Minhoca. Puta que pariu. Não teve ninguém fazendo isso aí, não. Só o Sport. Menos... Bora voltar para 2025, pelo amor de Deus. Cara. E Thierry, nesse momento, não vai jogar porque está fazendo um trabalho de manutenção, ele não tá de prevenção. Para aguentar a temporada melhor, né? Então... para tentar não atravessar períodos longos de inatividade, como se tornou até comum, né? Antônio joga, então, Antônio Carlos tende a ser o titular para esse jogo. Vamos tentar até montar as duas, o ideal Certo. Deixa só um ponto e vírgula aqui, Fred, rapidinho. Minhoca, da história, ninguém nunca tinha tido uma defesa dessa, não foi? O time rebaixado com melhor defesa foi o Sport. Claro, teve defesa melhores do que a do Sport. Não, sim, tá falando de rebaixado. Mas rebaixada, a melhor defesa foi a do Sport, até porque ninguém conseguiu menos do que um gol, né? É absurdo. E é do próprio Sport. Tipo, essa defesa que o Sport caiu foi melhor do que o time ficou em 6º lugar. Segue, Fred. Cássio, lateral direita, me surpreende as informações que chegam de que nesse jogo contra o Ferroviário, Hereda será o titular, na frente, por exemplo, de Plácido, que a gente imaginava que seria o ponto de partida. Talvez até por não ter volante, você precisa de um lateral. Eu achei talvez não, eu diria que é certamente. Assim, a questão defensiva, ela vai... vou usar Pepa vai precisar mitigar ali de algum jeito assim para outros jogadores, Fred, assim, em relação ao time, a falta de volantes vai ser para cobrir essa lacuna. Então, assim, de Plácido não seria esse jogador. Acho que ficaria uma abertura, uma vulnerabilidade ali considerável. Se tivesse condições nessa lógica, inclusive era para ser Matheus Alexandre, tá? Inclusive, Cássio, eu vou colocar Matheus Alexandre como o titular potencial, tá? Pelo investimento que o Sport fez, é para ele ser o titular, né? Veja. Ele tá na frente dele. Ele tem um jogador que tem 100 jogos de Série A, né? Veja, como ele mesmo falou, ele tem 900 milhões de centavos aí para devolver. Jogando bola. Na esquerda, Cariús, naturalmente, titular, tá? Certo. Primeira vez com o Pepa, viu? Que vai ser Cariús titular. Passou a temporada na direita, né? Que não seja contaminado pela aquele vírus que pegou o Raul Prata. E na hora que ia para a direita, desaprendia de um lado. Aí quando estava de um lado, era melhor quando jogava do outro. Que ele volta para a esquerda sem sentir falta de ter sido lateral direito, foi até bem. Então, Cássio, Fabrício Domingues, naturalmente, tanto para a temporada quanto para essa quarta-feira, tá? Nesse jogo ele tem que jogar amarrado. Nesse jogo ele tem que jogar com a âncora ali no campo do Sport. O que se especula, Cássio, é que nesse jogo a dupla de volantes seria Fabrício Domingues e Titi Ortiz. Tá? O menino Tite vai já ser toma 2 cartão amarelos de em graça. 15 minutos. 2 amarelos em 15 minutos. Tite, tu que trabalha com amarelo, faz o teu, Bessa. Vai ali. Faz o teu. Já toma amarelo todo jogo mesmo. Eu não sei se deveria cogitar que Matheus Alexandre viesse como volante. Me parecia mais lógico. Tá? Não sei se é lógico, não. Mas... Marcelo Aju, sei lá, vai ter alguém da base surpreender. Eu acho muito precipitado. Eu achei que você falou, é Titi Ortiz aí mesmo.
Eu iria mesmo, tá? Eu iria. Com o que tem, né? Na verdade, é o que tá para vir, né? E Aí assim, que não tem. Vai chegar. E parte pra frente, tá? E parte pra cima. É o que resta fazer. Contra o Ferroviário, o gramado é bom. Parte pra cima, tá? Agora, como ideal da temporada, Cássio, eu iria aqui de Fabrício, tá? Atêncio, que tem gente esperando ele. Isso não é craque agora. hipotético, não. Cássio, o momento é bom. Eu tô acreditando. Não Esse... que é hipotético. Eu tô acreditando que esse cidadão aí tem potencial mesmo. Talvez, eu acho que de perfil de jogador, eu gostei mais dessa contratação do que das outras milionárias. E esse essa a cara gente, também. E esse é a 12 gente, aí. Encontra 1000 argumentos para justificar o investimento do Sport de 12 isso. milhões em Atêncio, né? O cara foi campeão da Copa da Argentina, muito jovem, titular do Central Córdoba, considerado um dos grandes destaques, tá? E até a questão na grife, ele não era nem do Central Córdoba, ele era emprestado, ele era do Independiente. Sim, exatamente. E com uma mobilização da torcida independente para que ele continuasse. Foi notícia lá ele não ter continuado, né? Isso Então, foi, bora ver, foi torcer. algo Torcer, que se repercutiu outra coisa, muito, não. tá? E aí, Cássio, difícil montar daqui para frente, né? A gente tem Carlos Alberto, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. Isso que eu ia dizer. Acho que é a direita, mas ok, tá ressalvo. Ele tá jogando esse ano pela esquerda, por exemplo. No jogo que eu vi do Campeonato Carioca, ele jogou pela esquerda. Mas ele joga nas duas, tá? Ele é destro, joga nas duas. Hoje em dia é muito comum o jogador destro vir pela esquerda, cortando para dentro, tá? Mas Paciência, para mim, começa como titular. Acho que Barleta segue titular. E aí a gente teria uma vaga que para mim seria de Romarinho. Não, veja, se ele tiver em condições de Romarinho. É de Romarinho. E Carlos Alberto que lute. E faltou a bolinha de Lucas Lima ali, né? Sim, verdade. Peça principal do esporte, né, cara? Até aqui. Então, Lucas Lima, Ortiz e Fabrício. Não, tira a bolinha da Ortiz, só para não confundir. Não, mas Artêncio é o que a gente escolheu potencial para o ano. Aqui não é para amanhã, tá? Certo, ok. Isso aqui é potencial para o ano. Para amanhã, sai a bolinha de Matheus Alexandre, pelo que estão falando, e viria para Hereda, e saia de Atêncio e viria para Tite Ortiz. É isso mesmo, é por aí. Esse seria o time do Sport. E sairia de Thierry para Antônio Carlos. E sai de Thierry para Antônio Carlos, tá? Esse é o desenho do Sport. E é isso mesmo, não deve sair muito disso, não. Diógenes de Valença está dizendo aqui, disseram que Gustavo Maia destruiu nos treinos. Deixa jogar. Tá? 45 minutos, não acredita muito em... Relato de treino é demais. Se eu tivesse visto com meus próprios olhos... O ataque tá ok. Assim, você tá falando, realmente tá faltando uma atenção, né? Atenção na parte defensiva, mas ali do meio para frente precisa de mais algumas peças assim, porque também não precisa ter um elenco tão recheado do que como Bahia e Fortaleza, porque não é porque não precisa, porque não tem capacidade econômica ainda para fazer isso. Mas, por exemplo, não dá para o reserva de Barleta ser só Lobato ou Carlos Alberto fazendo as duas. Então, assim, ainda tem uma contratação para acontecer ali no ataque, mas para esse início de ano tá ok. É isso, tá, Cássio? Dessa forma a gente fecha aqui essa análise desse momento do elenco do Sport para começar a Copa do Nordeste. Eu acho que o Sport deu passos à frente em relação ao time que fechou 2024 de uma forma muito interessante no perfil e na idade dos jogadores, mas com volumes investidos, sobretudo nessas duas contratações, Matheus Alexandre e Carlos Alberto, que são montantes, recursos muito difíceis da gente conseguir justificar, tá? O de Atêncio, eu repito, é fácil de justificar.